eu já tinha dito a vocês que o coração dessa disciplina de Direito Administrativo 1 é esse tema que a gente vai entrar agora, que são os atos administrativos, ok? Os atos administrativos é um assunto extenso, é um assunto relevante, tá? E a gente vai trabalhá-lo da melhor maneira possível. Então, a minha ideia desde o início sempre foi eu trabalhar ele em 2 aulas, tá? Talvez 3, mas eu vou tentar fechar em 2 aulas, tá? Talvez sejam 3 aulas. Por quê? Porque é o assunto mais relevante que a gente tem esse semestre. Então, tudo que a gente viu, né, é um preâmbulo para a gente poder entender os atos administrativos, ok? Então, eu queria pedir que vocês tivessem dúvidas, vocês abrissem o microfone e falassem, ok? Então, vamos lá. Atos administrativos. Gente, os atos administrativos, eu tenho que pensar assim, eles são... A primeira coisa que eu quero colocar na cabeça é que os atos administrativos, eles são uma manifestação de vontade do poder público. Por que você colocou poder público e não só administração pública? A gente vai chegar já lá, certo? Então, eu tenho uma manifestação de vontade da administração, certo? Esse ato da administração, nem todo ato da administração vai ser conceituado como ato administrativo. Então, vejam, quando a administração age, quando eu falo administração, eu estou falando quem está, o agente administrativo, que está impelido da função administrativa, certo? Essa função administrativa, ela pode estar presente no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. Sendo que no poder executivo, ela é a função típica. A administração, ela produz muitos atos. Para que ela produza resultado, ela produz atos. Sendo que nem todos os atos da administração serão atos administrativos, tá? Então, os atos da administração, eles são um gênero. Desse gênero que os atos administrativos são espécie. Então, eu tenho atos da administração, que eu tenho atos que eles não vão ser enquadrados enquanto atos administrativos. Eu tenho atos que eles são regidos pelo direito privado, como, por exemplo, um contrato de locação de um imóvel, né? Eu trabalho num órgão público, vocês sabem que eu presto serviço a um órgão público, e esse órgão público está locando o imóvel para alocar a sua biblioteca. Esse órgão público que está locando o imóvel, ele está no exercício da finalidade pública ele está, é óbvio que ele está, né? Não poderiam fazer. Mas, veja, ele não está sob a égide batata, para eu falar em termos suaves, sob a égide batata do regime de direito público. Porque o contrato de locação, ele se rege pelo regime de direito privado, entende? Então, eu tenho um ato da administração, que é o ato de contratar, que é um ato bilateral e é um ato regido de direito privado. Então, eu tenho 2 coisas aí que eu digo assim, meu bem, tenho 2 elementos aí que vão fazer eu não ter aí um ato administrativo, mas tão somente um ato da administração. Será como assim esse negócio de bilateral? A gente vai chegar lá mais para frente, tá? Então, eu posso dizer atos da administração, atos privados, como, por exemplo, né, essa questão da locação. Veja, nunca o poder público vai estar em igualdade mesmo, de condições com o particular.
Porque o mesmo regime de direito privado, ele é derrogável por algumas normas e procedimentos próprios do regime jurídico de direito público, tá? Mas, predominantemente, no ato de locação, eu tenho um ato bilateral regido por um regime de direito privado, tá? Atos materiais, tá? Mais ou menos, assim, condutas que a gente chama condutas de mera execução, sem manifestar uma vontade, entende? A manifestação de vontade, ela foi anterior. E aí, a consequência, né, vai ser um ato material. Então, eu vou ali recolher um material em nome do Estado. Ali não tem, né, nenhum tipo de vontade administrativa que envolva uma decisão, que envolva um regime jurídico de direito extremamente público, nesse caso seria, né, ou que envolva um poder de império mais acentuado. Eu tenho atos políticos, que também são atos da administração, não é? Então, vetar uma lei, o governador pode vetar uma lei da Assembleia Legislativa. Isso são entendidos como atos políticos, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que nem todos os atos da administração, eles vão ser atos administrativos. Os atos administrativos, a primeira coisa que eu tenho que pensar, eles são sempre expedidos no exercício da função administrativa, da função de administrar. E eles estão sempre abaixo da lei. Eles estão executando um comando legal, porque se eu estou no direito administrativo e em atos administrativos, eu estou obedecendo ao princípio da legalidade estrita. Então, eu tenho que obedecer ao princípio da legalidade estrita, eu tenho que obedecer à supremacia do interesse público sobre o particular, eu tenho que obedecer meus princípios explícitos e implícitos. Ok, mas esse ato ele tem um caráter infralegal. É o ato que a autoridade administrativa, o agente público administrativo, que ele pratica. Ok, gente? Até aqui tranquilo? Vejam. A primeira coisa, então a segunda coisa, né? Que a primeira coisa que eu desmitifiquei é que nem todos os atos da administração são atos administrativos. Atos administrativos, eles são infralegais, eles estão no exercício da função administrativa e eles estão sob o regime de direito público. Por isso que eu gosto dessa contraposição com os contratos de locação. Mas vejam, todos os atos administrativos são produzidos pela administração pública? Vejam, por exemplo, eu presto serviço para uma autarquia. Lá se produz atos administrativos inúmeros, diariamente, inúmeros atos administrativos. Mas a autarquia, ela se submete ao regime jurídico de direito público, ok? Lindo. Então, eu não tenho dúvida que o que a autarquia produz ali, quando ela está manifestando vontade, quando está na forma adequada, quando está motivada, a gente vai ver tudo isso, é a questão, são atos administrativos. Mas, vejam só, imagine uma situação que eu tenha um concessionário ou um permissionário, tá? Então, eu tive uma licitação para escolher um permissionário, tá? Um concessionário para prestar o serviço de energia elétrica, né? Um concessionário para prestar um serviço de comunicação pública, né? De rádio pública. Eu posso ter isso? Posso. Esses concessionários e permissionários, em que pese serem pessoas jurídicas de direito privado,
São empresas como outra qualquer. Elas estão no exercício da função administrativa, sim, porque eles estão desempenhando uma função que seria uma função própria. Uma função própria do ente estatal, da administração. Então, como eles estão no exercício da função administrativa, eles sim praticam atos administrativos, ok? Tanto é que, inclusive, eles podem ser autoridade coatora e mandado de segurança com a jurisprudência bem consolidada em relação a isso, tá? Mas, ok? Vejam, por quê? Aí eu quero entrar com vocês no assunto que a gente discutiu na aula passada, na última aula de conteúdo. Vejam, por que que o concessionário, a CELP, ela é uma concessionária do estado de Pernambuco na prestação de serviço de energia elétrica? Ela é sim. A CELP, ela é uma concessionária, ok? A CELP é pessoa jurídica de direito público ou privado. Ela é uma pessoa jurídica de direito público. Como é, então, que ela vai praticar ato... A CELP é pessoa jurídica de direito privado. Pelo amor de Deus, eu tô doida. Ave! Ó, CELP, pessoa jurídica de direito privado. Como é, então, professora, que ela vai ser imbuída da função administrativa e, por consequência, ela vai praticar um ato administrativo através de um instituto chamado de delegação. A delegação significa que competências próprias de um ente, elas podem ser descentralizadas mediante delegação. Lembra disso quando a gente vê a organização administrativa do Estado? O instituto é o mesmo. Eu posso delegar, lógico, nem todas as competências são delegáveis, mas isso é outro debate. Vejam, eu posso delegar, então, administração direta, posso delegar a uma pessoa jurídica de direito privado uma função administrativa específica para entregar um serviço público específico. Então, eles herdaram, digamos assim, receberam a delegação da função administrativa. E como estão imbuídos da função administrativa mediante delegação, podem, então, praticar, não só podem, como praticam na prática, certo? Atos administrativos, ok? Então, isso aqui poderia ser pergunta de prova, tá? O quê? Nem todo ato da administração será um ato da administrativo. Por exemplo, se o governador vetar uma lei, né, é um ato do governador, é um ato do poder executivo, mas não é um ato administrativo, tá? Mas se um empreendedor, aí eu só consigo dar exemplo, eu tô querendo aqui trazer exemplos de fora da minha realidade, mas eu vou dar os exemplos da minha realidade, tá? Um empreendedor, ele pede uma autorização para suprimir uma vegetação, porque no direito ambiental não existe direito ao livre uso e gozo do direito ambiental. O poder público, ele vai ter que autorizar. Então, eu vou lá, preciso suprimir uma vegetação, né? Para construir uma indústria, né? Tem vegetação que é protegida, tem vegetação que não. A vegetação protegida para construir uma indústria. Eu vou pedir autorização ao poder público. Hipoteticamente, aqui, o poder público estadual. Essa autorização, ela é uma lei, gente? Não. Mas ela decorre dos poderes determinados na lei. E essa autorização, então, ela é o quê, gente? Ela é um ato administrativo. Então, eu tenho atos da administração, lato sensu, e dentre os atos da administração, eu tenho meu carro-chefe, que são os atos administrativos. Mas os atos administrativos, eles são dotados de elementos e requisitos solenes. Solenes, tá? Então, eu tenho também
a possibilidade de ter um ato administrativo produzido por um ente que, a rigor, não é a administração. Quem são os concessionários e os permissionários? Então, vamos avançar, meus amados. Gente, como dar aula me faz feliz, viu? Eu já estou me sentindo outra pessoa aqui dando aula para vocês, mas vocês, por favor, vou pedir a vocês, se vocês tiverem dúvidas, tiverem um exemplo na cabeça, uma coisa que vocês viveram, que vocês viram, por favor, abram o microfone e falem, tá? Que eu tô aqui para isso. Passamos por essa parte introdutória de atos administrativos. Vejam, eu vou trabalhar, então, o conceito. Olha, em muitos ramos, conceito não é algo muito relevante. O que importa é o efeito prático. Mas para o direito, conceito é tudo. Conceito é tudo. Então, vejam. O ato administrativo é uma manifestação de vontade da administração que ela vai ser dada de maneira infralegal quando o agente administrativo está no exercício da função administrativa. Então, aquela manifestação de vontade, ela não é individual do agente que expediu aquele ato administrativo, mas ela é sim da administração, entendendo que eu posso ter entes externos à administração. Entendeu? Então, quem são esses entes externos? Os delegatários. Mas sempre, independente de ser o meu delegatário ou ser a minha administração direta ou indireta, eu estou ali, gente, cumprindo com uma finalidade pública. É impossível! Impossível. Tem poucas coisas no mundo impossíveis. Né? Mas é impossível um ato administrativo ilegal. Peraí. É impossível, não é que é impossível um ato administrativo anulável, não, mas esse é assunto da aula que vem. O que eu estou dizendo é que a finalidade pública é sempre legal. Quando tem o desvio de finalidade, esse desvio é do agente, não é da função administrativa. Desvio de finalidade, gente, é o nome bonito do direito administrativo para corrupção. Isso é desvio de finalidade. O desvio de finalidade não é do que estava previsto na norma para ser feito. O desvio de finalidade é que aquilo que estava previsto na norma para ser feito não foi feito. Então, o agente extrapolou o exercício da função administrativa e ali ele desviou o interesse. Entendem? Então, o ato administrativo ele vai ser sempre lícito. Ah, ele não vai ter vício? Ah, vai. Aí é outro debate. O vício é assunto da aula que vem. Mas ele vai ser sempre lícito. Então, vamos lá. Eu tenho uma manifestação de vontade expedida de maneira infralegal, porque eu tenho a lei e para executar aqueles comandos da lei, eu vou me socorrer dos atos administrativos. Quando? No exercício da função administrativa. Eu já frisei bem isso. Certo? E veja, eu vou nesse roteiro. Eu disse a vocês que ele é solene, mas eu posso ter diversas formas, tá? A gente vai chegar já lá. Mas eu vou estar imbuída, mesmo quando eu seja delegatária, pessoa jurídica de direito privado, eu vou estar imbuída do regime de direito público. Mesmo que esse regime de direito público seja uma predominância, porque aqui e ali, por jurisprudência, ele possa ter sido derrogado por alguns institutos de direito privado. Não vai tirar a predominância, né, do regime jurídico de direito público. Então, vejam, o ato administrativo ele é infralegal.
estritamente, aqui, ó, o que impera na cabeça da gente é o princípio da legalidade estrita. Regime de direito público, eu tenho prerrogativas que elas são próprias do direito público. Como assim, gente? Os bens são impenhoráveis, lembram disso? Mas eu também tenho que obedecer ao princípio da legalidade estrita. Mas, gente, presta atenção. Contrato não é ato administrativo, pelo amor de Deus, viu? Só Jesus na causa. Contrato não é ato administrativo. Por que que contrato não é ato administrativo? Porque no ato administrativo, a manifestação de vontade da administração, ela é unilateral. No contrato, ela é bilateral. Em que pese, mesmo no contrato de regime privado, como é o contrato de locação, esse regime de direito privado, ele vai ter nuances de direito público, certo? É sempre híbrido, ok? Mas, no ato administrativo, a manifestação de vontade é unilateral. Vejam o exemplo que eu estou trabalhando com vocês. O empreendedor industrial quer desmatar, certo? Suprimir uma vegetação protegida. Por exemplo, hipotético, caatinga. Eu estou falando de atos administrativos na seara do direito ambiental, que é o que eu trabalho. Mas veja, ele quer suprimir, ele vai pedir uma autorização ao ente competente. Esse ente competente, que lógico que esse ato vai ser formalizado e assinado por um agente administrativo, esse ente dotado da competência vai unilateralmente, a partir de contraditório, ampla defesa, a gente vai entrar em tudo isso aí, ele vai olhar assim e vai dizer, olha, a decisão, ela não é consociada, a decisão ela é unilateral, é a manifestação de vontade da administração. É lógico que unilateral não quer dizer arbítrio, tá? Mas ela é da administração, ela não é um combinado. Ela não é assim, ó, uma relação de namorados, que a gente faz assim, combina o jogo e diz a gente só faz por consenso. E aí? A gente vai no supermercado amanhã, só se os dois quiserem, a gente tiver o consenso. Não é assim. Isso não é ato administrativo. Isso aqui, vai no supermercado amanhã, só se os dois quiserem, se nós dois tivermos por vontade na mesma hora. Então, isso aí é contrato. Certo? É bilateral as vontades. No ato administrativo, a vontade é unilateral. Entende? No ato administrativo, a mulher do casal decide. Nós vamos ao supermercado. Mesmo que tenha passado por um contraditório, ampla defesa e tal, a vontade é essa. Né? Eu dei um exemplo meio esdrúxulo, mas para tentar enquadrar um pouco, né, na realidade que a gente está vivendo agora, né, que basicamente a gente só sai para supermercado. Vejam, então, o meu ato administrativo, ele é uma manifestação de vontade unilateral no exercício da função administrativa, que será sempre lícita. Lindo! Lindo! Vamos explorar, né? Função administrativa, certo? Eu estou na função de administrar, na função de entregar a política pública, na função de adquirir papel para o Tribunal de Justiça. Eu estou na função de autorizar o particular a suprimir a vegetação, entende? Então, eu estou ali no exercício da função administrativa. O guarda de trânsito, ele está no exercício da função administrativa, mas ora, claro que sim, ele está ali ordenando e regulando o trânsito, entendem? Então, sempre no exercício da função administrativa, tá? E ele é um ato infralegal. Significa que
ele obedece ao princípio da legalidade estrita pelo amor de Deus. Obedece ao princípio da legalidade estrita. Não cabe ato administrativo se ele não é fundamentado numa autorização, numa premissa legal que dê albergamento e alicerce a ele. Isso não existe, ok? Então, o ato administrativo, para falar nas palavras da gente, ele é um detalhamento do comando legal no exercício da função administrativa, que é uma função que entrega produtos, para falar na linguagem da administração. Eu já falei para vocês que o ato administrativo, ele existe numa ambiência que a gente vai chamar a ambiência dele de regime jurídico de direito público. E ele é uma manifestação de vontade, mas essa manifestação de vontade, ela não é do agente. Ela é da administração, tá? Veja, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês, de muito importante, é chamada vinculação e discricionariedade. Vocês podem me dizer, mas professora, nós vimos vinculação e discricionariedade, tá? Nós vimos vinculação e discricionariedade quando nós estudamos poderes administrativos. Vejam, a lógica é a mesma, mas aquele poder administrativo, ele vai ser exercido através de atos administrativos. Então, o poder administrativo vai ser aquilo que a lei confere. Vai ser a forma que a lei confere aquele poder. Se vai ser um poder discricionário ou um poder vinculado. Entendem? Mas a forma como ele vai se manifestar na vida real, material do Estado, da administração, tá? A forma como ele vai se manifestar será através dos atos administrativos. Gente, ninguém tem dúvida até agora, né? E eu vou aqui continuando, feito uma tagarela. Mas vamos lá. O ato vinculado é quando a lei impõe determinada consequência ou determinada conduta para aquele ato. Veja, imagine, hipoteticamente falando, que o exemplo que eu estou usando na aula de hoje, que é um requerimento de autorização para suprimir uma vegetação protegida, por exemplo, a caatinga, tá? Esse requerimento do empreendedor para suprimir, ele tem base na lei, que tem, de fato, do Código Florestal, mas não precisa saber qual é a lei. Ele tem base numa lei. E a lei diz que, se for cumprido todas aquelas documentações, comprovar todos aqueles requisitos, a resultante é igual à autorização. Essa autorização, então, é um ato administrativo discricionário ou vinculado? É um ato administrativo complexo, por isso que também posso chamar de procedimento administrativo, que é um encadeamento de atos administrativos, certo? Pelo exemplo que eu dei, porque tem vários requisitos, mas a lei diz, se cumprido todos os requisitos, deve haver o deferimento. A lei não deixa espaço para a decisão da administração. A lei diz, quando acontece isso, a consequência é aquilo. A lei diz, quando o servidor público não é aprovado no estágio probatório, ele será exonerado. Não tem como dar solução diferente a essa. É um ato administrativo vinculado.
Se ocorreu a não aprovação no estágio probatório, a consequência dessa não aprovação no estágio probatório, ela vai ser a exoneração. Agora, quando, tá? Eu tenho um ato, eu já falei isso para vocês, que a lei que define os critérios, a lei que define a competência. Quando a lei, ela vai lá e ela diz assim, olha, nesse caso, é cabível um juízo da administração para entender e escolher qual é a conduta que vai melhor se adequar à finalidade pública, ao interesse público, à função administrativa que lhe é dada. Por isso que o ato é sempre lícito. Então, a lei entrega à administração uma margem, um espectro para decisão. Esse espectro para decisão, ele só pode ter dois fundamentos: conveniência e oportunidade. A gente chama, então, de juízo de conveniência e oportunidade. Então, por conveniência e oportunidade, o gestor decide alocar um recurso que ele tem para abrir uma licitação para contratar papel, comprar papel. Uma licitação para contratar uma consultoria. Uma licitação para contratar serviço terceirizado de vigilante, de limpeza. A administração vai fazer um juízo de conveniência e oportunidade. Qual é o juízo de conveniência e oportunidade? Eu tenho orçamento, eu tenho financeiro, vocês vão ver direito financeiro comigo. Interessa a administração se meu orçamento é curto. Interessa a administração contratar consultoria agora? Não é melhor contratar os vigilantes? Tem que escolher. Essa escolha é do agente? Não! A escolha não é do agente. A escolha, gente, ela é da administração. Sendo que ela vai ser operacionalizada pelo agente. Ali o agente está no exercício da função administrativa. Não é a escolha pessoal. Sendo que eu não estou falando de uma abstração. Então, o agente dotado da competência de ordenar a despesa é o agente que vai fazer o juízo de conveniência e oportunidade no ato administrativo que autoriza a abertura de um processo licitatório X. Olha que lindo. Então, veja, a discricionariedade não é eu decidir como eu bem entendo. Porque se eu decidir como eu bem entendo e eu entender diferente do melhor caminho para a administração pública, o que é que eu estou fazendo? Desvio de finalidade. E desvio de finalidade é o nome bonito para corrupção. Pronto. Acabou-se. Então, vejam. Eu tenho atos vinculados e atos discricionários. Antes da gente avançar, eu quero que vocês pensem aqui no pouco de interface que vocês já tiveram com a administração. Então, vamos pensar assim. Ah, professora, eu já tive que ir no órgão público pedir aquilo. Outra vai dizer assim, ah, professora, eu levei uma multa de trânsito, né? Eu passei num pardal, né? Com limite de velocidade maior, né? Outra vai dizer, não, eu nunca me relacionei com a administração em nenhum aspecto.
mas eu quero que vocês tragam exemplos aqui para a gente avaliar. Se é ato administrativo ou não. 2, se o ato administrativo é vinculado ou discricionário, para a gente poder avançar. Isso aqui é muito importante fixar, tá? Então, eu quero que vocês pesquisem exemplo. Professora, posso dar um Google? Pode, a gente está na era digital. Pode dar o Google. A gente sabe que o Google não responde a minha prova, mas ele vai lhe dar aí os exemplos para a gente trabalhar aqui em sala de aula, tá? Eu fico esperando aqui, ok, gente? 5 minutos para vocês fazerem isso, que tal? Respondam, falem comigo, por favor. Gente, eu não estou ouvindo. Ninguém. Tá bom, Marta. Pode repetir? Posso. O seguinte. Para a gente avançar, que aí eu vou avançar na parte dos elementos dos atos administrativos, tá? Então, para que a gente possa avançar, eu quero que a gente fixe essa parte inicial, que é a parte em o que é ato da administração, o que é ato administrativo, e a parte do que é ato administrativo discricionário, o que é ato administrativo vinculado. Eu preciso que a gente fixe isso. O jeito mais fácil da gente fixar é se vocês tiverem 5 minutos, posso dar 10 se vocês preferirem, tá? 10 minutos eu acho que dá para dar, né? 10 minutos, aí 8h20. Eu não vou sair daqui, a sala vai ficar aberta, não vou sair daqui. Tá? 10 minutos para vocês pesquisarem exemplos de atos administrativos. O ideal eram exemplos que vocês já tivessem vivido. Professor, eu pedi uma autorização para cortar uma árvore e foi negada. Professora, eu passei no sinal vermelho e levei uma multa de trânsito. Né? Professora, eu passei no concurso público, mas eu fui reprovado no estágio probatório. Para gente, com esses exemplos que vocês vão trazer, que eu queria que fossem exemplos da vida de vocês. Mas se vocês não tiverem, vocês podem dar um Google e pesquisar no Google. Eu só quero exemplos de ato administrativo, porque junto a gente vai construir o raciocínio para entender se esse ato administrativo é vinculado ou ele é discricionário, né? Para ver se de fato é um ato administrativo ou um mero ato da administração. Tranquilo, gente? São 8h11, 8h21, eu quero os exemplos. Aí eu prefiro que vocês falem, tá? Que vocês abram o microfone e falem. Mas se vocês quiserem escrever no chat, tá tudo bem, tudo beleza também, ok? Professora, eu posso falar agora? Vamos esperar o pessoal pesquisar? Dá mais bem, uns 9 minutinhos, que aí a gente faz como a gente chama, um brainstorming, tá? Sobre atos administrativos. E aí, gente, quem vai me trazer exemplos? Ítala já ia falar, né? Sou todo ouvidos aqui de vocês. Professora, no meu caso aconteceu realmente comigo. Eu fiz magistério, que é o ensino médio junto com a parte específica, né, de escola, tanto que eu já estagiei 3 anos. Daí eu fui fazer o concurso, tinha acabado de fazer 18, ainda estava estudando, que seria o último ano, que eles acrescentam a mais no ensino médio. E eu consegui atingir, se eu não me engano, foi o 38º colocação. Só que na hora de levar a documentação, como eu ainda estava finalizando, eles não aceitaram, mesmo tendo passado, assim, faltando acho que uns 2 meses, se eu não me engano, para finalizar, para entregarem o diploma, eles não aceitaram. Porque nesse caso, veja, por que eles não aceitaram? O ato administrativo, ele era vinculado.
vinculado, correto? Eu tinha Sim. vinculado uma série de requisitos, que a gente vai ver que eles vão compor a forma e o procedimento. Ele tinha vinculado a ele uma série de requisitos. Como você não tinha um dos requisitos, a lei só dava uma alternativa. Porque a lei só dá uma alternativa. Se tiver todos os requisitos, aí pode. Aí você não tomou posse, foi? Isso. Então, a lei, ela diz, ó, se cumprido o requisito A, B, C e D, toma-se posse. Se só cumpridos os requisitos A, B e C, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Aí a gente vai ver, na sequência, que pode, inclusive, recair responsabilidade pessoal do agente, se ele não observar a forma e a vinculação determinada na lei. Então, nesse exemplo, foi um ato vinculado. Mais um exemplo. Muito bom. Falem comigo. E não façam memes de mim, viu? Que tá... outra turma aí fez um meme meu fazendo careta, que eu fiquei com vergonha. Mas vamos lá, gente. Falem comigo. Próximo exemplo. Pode ser qualquer um, dá um Google. Digita no chat quem tiver sem áudio. Quem tiver com áudio, fala comigo, que eu prefiro que falem comigo. Eu posso perguntar outra coisa também? Claro. Certo. A situação que aconteceu com a minha tia. Ela também passou, atualmente ela exerce a função, ela é professora. E quando ela fez a prova, isso há 5 anos atrás, só chamaram um número X de pessoas, alegando que iam chamar posteriormente mais pessoas, só que isso ficou parado, mais ou menos 3 a 4 anos, e tiveram que entrar com uma ação na justiça, uma ação em conjunto, para poder ver, porque ficou faltando professor no mercado e ela não foi chamada, ficou bem perto, acabou que depois dessa ação, aí o juiz deu uma liminar, e depois disso que foi chamado várias pessoas, e ela foi inclusa, que hoje acho que ela faz 3 meses que está trabalhando. Mas veja, mas aí esse assunto, ele é muito comum na administração. E ele foge um pouquinho do tema de atos administrativos, mas eu posso comentá-lo, certo, Polly? Veja, nesse caso, né, você tinha um concurso válido, não é isso? Deixa eu ver se eu entendi a questão. Você tinha um concurso válido, né, em que a administração precisava muito, mas provavelmente a administração tinha alguma limitação de cunho orçamentário e financeiro, e a administração decidiu não chamar, certo? Essa decisão de chamar ou não é uma decisão de juízo de conveniência e oportunidade, mas com critérios. A gente vai ver, porque todo ato ele vai precisar, né, de um motivo, tá? Então, não existe ato sem motivo que o gerou, tá? Então, esse juízo de conveniência e oportunidade, como eu disse para vocês, ele não é livre. Ele vai ser adequado, mas ali tem uma decisão. Qual é a decisão? Eu não consigo, estou dizendo hipoteticamente aqui, eu não consigo chamar porque eu não tenho orçamento. E quando eu chamo, né, no concurso, e se a pessoa cumprir os requisitos, ela toma posse. Toma posse é outro ato administrativo, né? Então, aí ela vira servidora pública. Então, ali a gente tem uma despesa a mais, né? Se professora de direito financeiro, então eu sempre olho muito por essa questão do direito financeiro, que termina limitando muitas vezes, certo? Nesse caso, houve uma ação judicial que entendeu que era obrigatório. Então, impôs aquele ato administrativo de chamada. Então, com essa decisão, provavelmente, né, foi possível anular uma despesa prevista para alguma receita para alocar a receita ali, entende?
Então, se deu dessa maneira, penso eu, o exemplo que você está dando. Mas a decisão judicial não é um ato administrativo. A decisão judicial, ela vai calçar o motivo do ato administrativo de posse da sua tia. Entende? Ficou claro, Polly? Entendi. Ficou sim. Vamos lá. Marta. No processo administrativo, temos um ato vinculado, quando da instauração do processo. Mas um ato discricionário no quesito punição, quando é possível escolher, por exemplo, entre multa e suspensão. Perfeito, Marta. Perfeito, perfeito. Veja, no processo administrativo, eu até dei esse exemplo em outra aula, certo? Processo administrativo disciplinar, 2 servidores. Os servidores saíram às tapas no ambiente de trabalho e no local de trabalho, certo? Veja, o chefe imediato dos 2 servidores, dada a situação, resumida a fato, instaurou o processo administrativo. O processo administrativo é vinculado. As partes precisam ser notificadas, as partes precisam apresentar defesa, eu preciso de uma comissão, a comissão precisa ser presidida por um servidor estável. Todos esses são atos administrativos vinculados. Contudo, a comissão entende que ali, aquela conduta, ela tanto cabe uma suspensão como cabe uma multa. É a comissão que detém a competência para decidir, não. A comissão apura. Quem decide é o superior hierárquico. Tá? Porque eu estou falando de poder hierárquico. Então, quem decide é poder hierárquico e poder disciplinar combinados. Então, quem decide é o superior hierárquico. Esse superior hierárquico que decide, ele vai fazer um juízo de conveniência e oportunidade. Entre a penalidade de suspensão e de multa, ele pode vir com a penalidade de advertência? Não. Porque os autos levaram ali a 2 possibilidades, suspensão ou multa. Então, o juízo de conveniência e oportunidade dele é limitado. Ele pode, logicamente, pedir para refazer, ele pode avocar alguns atos administrativos, aí a gente vai ver isso na aula que vem. Avocar ato, anular ato, aí é outra coisa. Hoje eu quero que a gente entenda o roteiro, tá? Vamos ver o próximo exemplo. Ficou claro, Marta? Tranquilo? Acho que ela até já tinha clareza disso. Professora, eu pesquisei e vi, Joyce, que alvará para funcionamento de estabelecimento se encaixa. Alvará é lindo. Nesse caso, a minha mãe tem um mercadinho. E quando ela foi se registrar lá, etc., teve inspeção. Oh, lindo, inspeção. Para ver se ela preenchia todos os requisitos para liberar a licença e funcionar como estabelecimento. Se encaixa? Lindo! Lindo! Vejam, a licença é ato administrativo vinculado aos requisitos que ele está. Você está falando de uma licença de funcionamento. O meu dia a dia é trabalhar com licença de autorização ambiental, tá? Mas licença de funcionamento, licença de construção. Né? Então, os alvarás, eles são formas que a administração pública tem de entregar ao particular um direito que ele requereu, certo? Nesse processo administrativo que vai culminar com o alvará, eu vou ter se é processo administrativo, eu vou ter um procedimento, eu vou ter uma sequência de atos administrativos, sendo que o ato final que me interessa é se a autorização, o alvará, ele vai ser deferido ou não. A lei, ela vai dizer quais são os elementos para ser deferido.
Tendo esses elementos, precisa ser deferido, ok? O que Joyce provavelmente está falando é que, dentre desses elementos, eu vou ter elemento que é o seguinte: vai ter que ter a licença ambiental. Pronto, eu olho para o elemento, eu digo, tem a licença ambiental, eu posso deferir, né, a licença de funcionamento. Não tem a licença ambiental, eu não dou a licença de funcionamento. Olha, é objetivo. Mas eu posso ter um requisito que diga assim: tenha capacidade de atender a região. Esse requisito, ele é um conceito jurídico indeterminado. Capacidade de atender a região pode significar muitas coisas distintas. Então, a autoridade que vai lá e faz a expensão, a autoridade administrativa, ela relata o que ela entendeu por capacidade de atender a região. É lógico que esse relatório dela é um despacho da autoridade administrativa e ele vai ter a presunção de legitimidade e veracidade. Mas você pode contestar, porque você está no procedimento e você vai ter contraditório e ampla defesa. Certo? Veja, isso aqui que foi feito na inspeção não é juízo de conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade tem escolha, possibilidade de escolha, todas em prol da função administrativa. Aqui não. É vinculado, mas aquele requisito é um requisito complexo, é um requisito de conceito jurídico indeterminado, tá? Mas aqui se encaixa como um conjunto de atos, né, vinculados que vão promover um alvará de autorização, a licença de autorização. Tudo isso aí, ato administrativo. Gente, estamos tranquilos até aqui? Posso avançar? Joyce, ficou claro? Perfeito. Minha gente, esses legalzinhos de vocês são ótimos. Eu aprendi a usar isso na aula passada. Não sabia nem que tinha. Vejam, vamos lá. Eu quero trabalhar com vocês agora os elementos dos atos administrativos. Eu vou ter, veja, elementos dos autos administrativos, anotem. É a coisa que vocês mais têm que saber pro resto da vida. Não tem muito jeito, ok? Então, vamos lá. Os elementos dos atos administrativos. Eu, Anne, chamo de elementos. Mas a doutrina, um pedaço da doutrina, né? Doutrinadores mais solenes, inclusive, eles chamam de requisitos de validade do ato administrativo e não de elementos. Mas, se for requisitos de validade do ato administrativo ou elementos, eu estou falando da mesma coisa. Não tem jeito. São 5 elementos do ato administrativo e a gente vai ter que saber. Tá? A gente vai entender, mas eu preciso saber quais são os 5, certo? Qual é meu primeiro elemento do ato administrativo? Competência. Primeira coisa é a competência. A segunda coisa é a finalidade. A terceira coisa é a forma. A quarta coisa é o motivo. E a quinta coisa é o objeto. Gente, eu sei que é chato, mas eu vou pedir para vocês abrirem o microfone. Quem tá com o microfone? E a gente vai lá repetir comigo, certo? Então, aquele negócio chato que eu faço sala de aula de vocês, mas não tem jeito, a gente tem que fazer. Qual é meu primeiro elemento? Não estou ouvindo ninguém, fale comigo. Competência. Competência, muito bem. Depois, Finalidade. finalidade. 3, Forma.
4, Motivo. quinto, Objeto. Objeto. Tá. Lindo, gente. Gosto de ver assim. Veja, vamos para a competência. Olha, a competência, eu vou explicar do simples para a gente ir para o mais rebuscado. A competência é o seguinte: quem pode praticar o ato? Porque eu estou dizendo para vocês que quem está praticando ele é o agente administrativo no exercício da função administrativa. Então, não é a pessoa física que está praticando. Mas os poderes administrativos, eles são exercidos por agentes administrativos, ok? Então, não é abstração. Eu tenho quem. O quem não é fulano, não é Poliana, não é Marta. O quem é o cargo, que vai ter aquelas competências legais para praticar aquele ato. O cargo de diretor X tem a competência para praticar o ato de autorizar o funcionamento, vulgo licença de funcionamento, no exemplo que Joyce deu. O cargo que vai assinar o alvará, que vai dar a licença, é o cargo que teve na lei uma atribuição para fazer isso, porque o ato administrativo ele não vai decorrer de uma previsão legal. Então, a primeira coisa que eu vou me perguntar, se vocês, por um acaso, né, forem contratados na advocacia e a missão de vocês for estudar um ato administrativo para poder impugná-los em juízo ou na esfera administrativa. Aí, a primeira pergunta que você vai fazer: o ente que praticou o ato foi o ente competente? Olhe, outro dia que eu digo assim, pouco antes da quarentena, não tem 2 meses, a gente, eu, né, no setor que eu trabalho, a gente anulou uma cadeia de atos administrativos. Por quê? O agente que tinha praticado aqueles atos administrativos dali para frente não era o agente competente. Precisava ser um servidor estável e o servidor que tinha praticado, ele não tinha a estabilidade. E aí eu tive que anular. Porque ele não tinha, o cargo não tinha competência para exercer aquele ato administrativo. Então, a competência é o poder que vai ser atribuído pela lei a um quem que pode fazer aquele ato administrativo. Simples. Não tá simples? Tá simples. Ok? Vamos avançar. Competência, suave na nave. Competência. Ô, professora, Oi. só uma pergunta. Se por acaso esse agente, ele tem a responsabilidade, né, tem o poder de fazer, mas ele não o faz por algum problema, alguma coisa que ele, sei lá, algum problema que ele não consiga, e ele demande isso para alguém superior a ele, isso pode ser válido? Pode. Isso a gente vai chamar de avocação. O superior hierárquico pode avocar o ato que é da competência do seu subordinado. Isso é assunto da aula que vem. Aí na aula que vem, é a aula que vai ficar legal. Hoje a gente está entendendo como. Aí na aula que vem a gente vai ver vícios anuláveis, vícios insanáveis, ou seja, as nulidades absolutas, entendeu? Aí a gente vai retomar aquela ideia da prescrição administrativa na discussão aqui de atos administrativos, tá? Prescrição intercorrente administrativa. Aí na aula que vem é que fica legal, porque vocês já entenderam o que são os atos administrativos, entenderam seus requisitos, e aí a gente vai começar a brincar com eles, tá?
Mas é possível, sim, uma competência do superior hierárquico. Ele pode avocar os atos que são da competência daquele que lhe é subordinado. Tá? São próprios de cargos de chefia. Tranquilo, gente? Falem comigo. Vou avançar, viu? Para finalidade. Ok, professora. Finalidade. Gente, a finalidade é o que se busca, certo, gente? Então, vejam. A finalidade, ela vai... Eu já disse para vocês. Ela é sempre lícita. A finalidade, ela é sempre lícita. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Não existe finalidade que não seja lícita, certo? Então, a finalidade, ela está diretamente relacionada ao objeto. Se o objeto é lícito, a finalidade da função administrativa ela é lícita, mas ali ela não se confunde. Vejam, num ato administrativo de auto de infração que impõe uma multa, certo? A finalidade é sancionar por um comportamento que não foi aquele previsto pela legislação. A finalidade é o exercício do poder de polícia. Então, a finalidade é a garantia do interesse público. A finalidade é eu compensar aquele dano através da multa. Aquele dano a um bem jurídico de direito público, a um bem público, a um bem de uso comum do povo. Essa é a finalidade. Entende? É o que se busca. E a finalidade, ela é sempre o interesse público, a garantia, a supremacia, a prevalência do interesse público. Entende? Se eu consigo adequar para a prevalência do interesse público, eu vou ter uma finalidade do meu ato e a minha finalidade é lícita. Tranquilo? A forma, gente. A forma. Não, é melhor eu ver o objeto logo, né? Ou vocês querem ir pela sequência que eu falei? E a gente vê o objeto por fim. Vocês que sabem. Diga aí. Abra o microfone e me digam. Forma objeto. Se vocês não decidirem, eu decido. Bem, ninguém se manifestou, então vamos para a forma. Que a cabeça está fresquinha. Certo? Gente, a forma. Vamos lá. A forma. Dentro da forma vai estar o requisito de solenidade. Porque lembra que eu falei que o ato administrativo, ele é próprio do regime jurídico de direito público. Ele vai atender uma finalidade de interesse público. E quando eu tenho um regime jurídico de direito público, eu não tenho a liberdade das formas. A liberdade das formas, ela não é a minha regra. A liberdade das formas, ela é regra no regime jurídico de direito privado. No regime jurídico de direito público, o que eu tenho é a solenidade das formas. É isso que eu tenho. Então, a lei determina a forma daquele ato administrativo. Se a lei determina a forma daquele ato administrativo e eu não faço aquele ato administrativo naquela forma, eu acabei de perder um dos requisitos de validade. Aí eu vou me perguntar se esse ato administrativo é nulo ou anulável. Se eu acabei com a forma, se a minha forma foi verbal e a lei exigia que a forma fosse um alvará,
forma verbal, né? Ela é um vício insanável. Porque eu não cumpri com a forma da lei. Mas, professora, eu posso ter atos administrativos de formas de comandos verbais? Posso. Posso. A lei permite. No trânsito, o agente de trânsito pratica inúmeras vezes atos administrativos. Pare. Multa. Atos administrativos que eles são atos administrativos gestuais. Posso ter um ato administrativo verbal. Mas eu só posso os ter se a lei assim os prevê, ou se pelo menos a lei for omissa em relação à solenidade que busca. Então, veja. Eu tenho, né? Lógico que quando a gente vai para a jurisprudência, certo, gente? A jurisprudência, ela tem um mundo de possibilidades. Vocês vão achar de um tudo. Mas aqui a gente vai ver a doutrina, como funciona, como deve ser. E aí a gente vai entender mais para frente as divergências da jurisprudência. Mas a forma, ela é o meio pelo que se exterioriza. A forma vai ser a forma de alvará, a forma de auto de infração, para aplicar a multa. Essa é a forma, ok? Vejam, a forma pode ser pare. Aqui é siga, né? Mas a forma pode ser pare e siga. É um comando. Né? É um comando, tá? Mas eu estou falando em regra de atos administrativos mais complexos. Quando eu estou falando de atos administrativos mais complexos, eu vou ter uma cadeia. A forma, ela vai descrever um procedimento. Aí eu vou ter uma cadeia de atos administrativos que vai me gerar um procedimento, um processo administrativo, que é uma forma que vai precisar ser observada. Eu não posso abrir mão daquele procedimento, sob pena de eu deixar de estar agindo como agente administrativo e entrar para a minha responsabilidade pessoal. Não posso. Então, a forma é o meio pelo qual o ato administrativo se exterioriza. A forma é a ata que decidiu pela penalidade devidamente publicada. A forma, ela é o alvará. A forma é o auto de infração. Ok? Mas vejam. Preste atenção. Eu tenho aqui. Olhem para mim. Eu tenho. Falamos de competência, falamos de finalidade e falamos de forma. Certo? Eu tenho atos administrativos discricionários e vinculados. Até aí, tudo bem? Até aí, tudo bem. Um ato administrativo discricionário significa que a forma dele não é pré-estabelecida em lei, mas de jeito nenhum. Significa que eu só vou ter procedimento para ato administrativo vinculado? Não, os procedimentos, eles são próprios de atos administrativos vinculados, que eles vão gerar um encadeamento que vai gerar esse processo, ou esse procedimento, tá? Mas, meus amados, vamos conversar o seguinte. Um ato administrativo discricionário. Pensa assim. Discricionário é o juízo de conveniência e oportunidade. Eu bato muito nessa tecla. Discricionário é o juízo de conveniência e oportunidade. Esse discricionário, que é esse juízo de conveniência e oportunidade, ele significa que aquele ato foi realizado sem um motivo? Não. Todo ato tem um motivo.
Se o ato não tiver um motivo, ele perde um dos requisitos de validade. E aqui eu vou discutir se eu tenho uma nulidade absoluta ou se eu tenho uma anulabilidade, né? Mas, se ele não tiver um motivo, ele não pode existir. Então, vejam, o exemplo que deram aqui da penalidade, que pode ser suspensão ou multa. Nem sei se foram essas penalidades, mas tinha que escolher duas. Podia ser suspensão ou multa. Esse motivo é porque houve uma infração. Essa infração foi perquirida, percorreu o caminho do processo administrativo. Então, eu tenho um ato administrativo que define a penalidade, que é discricionário, mas que ele tem um motivo. Eu não confundo o motivo com a motivação. Isso é basilar. É elementar, meus caros. Todo ato vai ter um motivo. Significa que precisa estar escrito na forma o motivo do ato? Não. Ele pode estar implícito porque ele já está determinado na legislação. Isso acontece muito. A motivação é quando você, escreve a motivação do ato na própria forma do ato. Mas a motivação, então, é a consequência, é a expressão do motivo, mas todo ato vai ter um motivo. Se ele não tem motivação, significa que ele é nulo? Não. Não significa que ele é nulo. A motivação pode ter sido dada na lei. A lei tem um motivo lá, eu tenho motivo, não preciso de motivação naquele ato. É um ato simples, não é um ato complexo, a lei não exige. Acontece. Eu vou anular esse ato por isso? Não. Sempre que puder, eu vou salvar os atos que tiverem os requisitos de validade, claro. Mas ele não ter a motivação não significa que ele não tem um motivo. Tá claro, gente? Eu quero que vocês façam uma pesquisa para depois da aula, que eu vou avançar aqui, certo? Então, a gente vai ver objeto. Eu vou avançar. Mas eu quero que vocês façam uma pesquisa, porque quando a gente for ver atos nulos e atos anuláveis na aula que vem, eu quero que vocês tenham fresco em mente. Então, a gente vai terminar a aula umas 9 e um quebrado. Esse tempinho que vocês têm até 10 horas, eu quero que vocês vão na jurisprudência do STJ. Assim, o Supremo já se manifestou, mas eu quero a gênese do debate, tá? O Supremo já se manifestou sobre isso, né? Então, a gente pode dividir. Tem quantas pessoas nessa sala? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Um pedaço pesquisa no STJ, outro no STF, se bem que uma jurisprudência vai levar a outra, certo? Eu quero uma pesquisa de uma jurisprudência, um julgado sobre a teoria dos motivos determinantes, que é uma teoria do direito francês e que a gente precisa saber, tá? Em que pese ela não é mais dominante, mas a gente precisa saber, ok? A teoria dos motivos determinantes, ok? Mas entendemos a diferença, então anotaram, né? Depois de terminar a aula, eu quero essa pesquisa de jurisprudência para a gente começar a aula que vem debatendo a teoria dos motivos determinantes, porque aí eu já vou entrar em nulidade dos atos administrativos, ok? Vejam. Eu falei para vocês o que, gente? Diga aí para mim. O que foi que eu falei para vocês? Eu falei de motivo, falei de forma, falei de finalidade e falei de competência. Falta uma.
Qual é o meu último requisito de validade? É o objeto, minha gente. É o objeto. O objeto é a materialidade do que foi feito. O objeto, então, tá? Então, vamos pensar assim. O objeto da licença, certo? Qual foi a licença que Joyce falou? A licença de funcionamento. É autorizar o funcionamento. A finalidade é autorizar o funcionamento? Não. Autorizar o funcionamento é a materialidade. A finalidade é a adequação do funcionamento dos empreendimentos privados ao interesse público. Essa é a finalidade. O objeto é autorizar o funcionamento. O objeto é autorizar a construção. O objeto é impor a multa. O objeto é o verbo. Eu não vou confundir o diabo do verbo com o que eu busco. Porque eu busco, né, a adequação com o interesse público mais pertinente para aquela provocação. Então, o objeto é a materialidade que eu espero o resultado do meu ato. O que é que Joyce esperava? O funcionamento do mercadinho. Então, o objeto do meu ato é o funcionamento do mercadinho. Qual é o objeto? O objeto é a aplicação de penalidade, no exemplo que Marta deu. Esse é o objeto. Então, eu preciso que vocês não confundam objeto com finalidade, forma é bobagem, né? E motivo com motivação. Não pode confundir. Não pode confundir motivo com motivação. Não pode confundir objeto com finalidade. Forma é a forma como ele vai se dar. É a forma definida em lei. Ali eu preciso de um processo administrativo. Ali eu tenho que ter um alvará. Ali eu tenho que ter um decreto. É a forma. E essa regra das formas solenes é a regra própria do direito público, do regime jurídico de direito público. E ela vai estar definida onde? Na lei ou na legislação. Eu tenho muitas leis. O que é a legislação? É a legislação infralegal, que ela vai ali determinar procedimentos. Aí eu tenho uma instrução normativa. Receita Federal é a rainha das instruções normativas, que ela vai determinar ali procedimentos, ok? E a última coisa que eu quero falar para vocês hoje, que é uma pergunta que eu já falei. A gente só vai juntar Lé com Cré. Delegação. Eu, Anne, deleguei a Joyce a realização de X ato administrativo. Essa delegação, a gente falou no início da aula que ela é possível. Essa delegação, ela dialoga com o quê, gente? Ela dialoga com forma, ela dialoga com objeto, ela dialoga com motivo, ela dialoga com finalidade ou ela dialoga com competência? Não vou responder. É um exercício de juntar Lé com Cré. Delegação. Delegação é uma das possibilidades que não vai anular um dos requisitos de legalidade, que eu já disse a vocês que é possível. Qual é esse requisito de validade? Esse elemento do ato administrativo que não vai ser anulado existindo uma delegação. Cadê vocês? Competência! Muito bem, Marta. Muito bem. Olha, se a prova fosse por pontos no Bom Clube, certo? Marta, Polly e Joyce, foi quem participaram na aula de hoje, teriam vários pontos, viu? Olhe, mas está muito certo, é a competência. Porque eu estou delegando quem? Eu estou delegando a atribuição de realizar aquele ato administrativo. Mas o que é que eu quero chamar vocês?
Quem delega? Eu, Anne, deleguei para Joyce. Eu não perdi a competência de fazer. Eu somente fiz a delegação. Não perdi a competência. Porque a lei me deu a competência. E eu não posso, por delegação, tirar a competência da lei. Agora, eu também só posso delegar se eu tiver uma lei que autorize a danada da delegação. Por quê? Porque aqui, minha gente, é o império do princípio da observância da legalidade estrita. Eu estou com um processo administrativo. 150 páginas que eu comecei a ler quinta-feira, né? De um interessado, né? Uma pessoa que tem um direito, como todos os outros cidadãos, que pediu uma reanálise. E o que é que eu vou olhar nesse danado desse processo? Se tem algum vício que eu vou poder, como superior hierárquico, anular de ofício. Mas esse assunto é assunto da aula que vem. Hoje eu quero que vocês entendam que a delegação, então, ela está no espectro da competência e que eu, Anne, quando deleguei para Joyce, a lei me autorizou a delegar, então tem casos específicos que eu posso delegar. Deleguei para Joyce esse ato administrativo, beleza. Beleza. Agora, eu posso até me eximir de uma responsabilidade pessoal, porque não foi eu que pratiquei o ato, mas eu não esvaziei a minha competência para com aquilo. Findo aquele instrumento de delegação, né? Minha competência vai ser exercida. Eu posso reverter a delegação. Tranquilo, gente? É lógico que aqui na aula de hoje eu dei exemplos de atos administrativos simples e atos administrativos complexos. Ok? E lógico que na aula que vem a gente vai clarear mais com os atos complexos e com os exemplos, com o caso concreto. O que é que eu quero que vocês façam ainda hoje com o restinho de tempo de aula que a gente tem? Que a gente sabe que a aula no vídeo ela termina ficando mais curta porque tem um pouquinho de nada menos de interação. Eu quero que vocês façam a pesquisa de jurisprudência sobre a teoria dos motivos determinantes. Não precisa fazer um tratado, ler 200 TCCs. Eu quero que vocês leiam a jurisprudência, tá? Então, cada um pesquisar uma jurisprudência, mas eu quero de Tribunal Superior, STJ ou STF. Se tiver os dois, melhor ainda, ok? Gente, dúvidas. O que a gente planejou para ver hoje era isso, dúvidas. Professora, eu queria, se possível, que a senhora me ajudasse mais um pouco na diferença entre finalidade e objeto, que eu não consegui entender muito bem a diferença Então, específica veja, dos dois. o objeto é a materialidade do ato. Aquele ato, ele consiste em quê? Ele consiste em lavrar uma multa. Aquele ato, ele consiste em quê? Aquele ato, ele consiste em autorizar o funcionamento. É o que se espera do ato administrativo, é o que se faz do ato administrativo, certo? A finalidade é, né? Por que eu lavrei a multa? Eu lavrei a multa para compensar o dano ambiental. Eu lavrei a multa para desestimular infrações, o efeito pedagógico da multa. Eu lavrei a multa porque não existe livre direito ao uso do bem ambiental. Aí eu fui lá e tive que lavrar a multa. Entende? A finalidade ela é mais abstrata. A finalidade é como eu conecto o objeto com o interesse público. Ficou claro, Polly? Veja, qual é o interesse público? Qual é o interesse público quando lavra uma multa ambiental? A preservação do bem ambiental. Entendem? A multa vai trazer o bem de volta se o bem for destruído? Não. Ela vai compensar. Entende?
A finalidade é a preservação do bem ambiental. A materialidade foi a lavratura da multa. Clio. Ficou melhor agora, Polly? Ficou melhor assim. Gente, mais dúvidas? Estou aqui para isso. No dúvidas? No doubts? Então, teoria dos motivos determinantes para a próxima aula. Nota de vocês deve sair amanhã, só à noite, acho que eu ainda passo o dia todo amanhã corrigindo a prova de vocês. Mas, se meu WhatsApp voltar, assim que eu lançar as notas no portal, eu aviso no WhatsApp. Se meu WhatsApp não voltar, eu tenho o telefone de Marta e eu falo com ela por mensagem SMS, que é uma coisa muito demodê. Mas assim que eu lançar as notas, eu aviso a vocês, tá? Quero agradecer pela compreensão de todos vocês, certo? A compreensão de ter feito a prova manuscrita, que eu sei que às vezes eu sou cri-cri, né? A compreensão, né? Com essa situação do meu WhatsApp clonado, eu sei que dá um certo transtorno, porque muitos de vocês saíram do grupo do WhatsApp, etc. Né? Então, eu quero muito agradecer a compreensão de vocês. E estou disponível. Vocês têm meu telefone está funcionando normal. Meu direct no Instagram está funcionando normal, tá? Eu só estou, por enquanto, sem o WhatsApp, que, por acaso, nesse momento de quarentena, era a minha principal ferramenta de trabalho. Então, embolou um pouco o meio de campo, tá? Amanhã é feriado e o meu dia de amanhã é dedicado a terminar de corrigir as provas de vocês, ok? Então, um beijo, um abraço. Vocês têm uma pesquisa a fazer para a gente começar a aula que vem já discutindo essa pesquisa, ok? Então, eu vou dar um end meeting aqui e encerrar a sala, tranquilo? Ok, meus queridos. Um beijo, boa semana a todos.